Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Bem-vindo aqui aos estúdios do Diário da Região TV, que é parte do Grupo Diário, Jornal Diário da Região, que é um veículo de longa história, trazendo Osasco em suas páginas. E isso tem tudo a ver com o nosso convidado hoje, porque é um jovem empresário de sucesso, mas com uma linhagem que vem lá de trás também, acompanhando Osasco em gerações de família. Sim, prestem atenção que vocês vão ter uma visão, uma didática de Osasco diferenciada. Bem-vindo, Donato Rega! Bem-vindo, Márcio. É um prazer estar nos estúdios do Diário. Opa! E o que a gente puder acrescentar ou colaborar com o município de Osasco, para mim, além de honra, é um prazer. Eu estou falando com um osasquense da Gema, Donato Rega, que Rega, que é italiano de origem. Familiar de origem, mas de uma genealogia que vem lá de trás, não é isso? Vem. O meu bisavô, que não é italiano, veio com Antônio Agu. Uau! O meu bisavô, da parte do meu pai, nasceu em solo brasileiro por questão de metros, porque era para nascer no navio, que veio da Itália. E meu bisavô veio para cá, meu avô nasceu aqui, meu pai nasceu aqui, minha mãe nasceu aqui, meus filhos, eu. E eu tenho histórias de família de um Osasco que eram nada. E hoje você sustenta uma, digamos assim, uma herança profissional que vem também dessa... Nosso escritório de contabilidade e prestação de serviço, aqui em Osasco, ele foi fundado em 47. Meu avô foi contador do frigorífico Wilson, antiga Comabra. Ele foi registrado em carteira, numa única carteira, como contador do frigorífico da Comabra, que era o Wilson, né? Por 42 anos. Nossa. E o que trouxe, ele era do Bexiga, é italiano, que trouxe a família aqui para Osasco. Eu nasci ali na Então começou Autonomista. com esse personagem a vida profissional. Na verdade, a vida profissional começou com o meu avô, que veio porque era contador do frigorífico Wilson, e veio para Autonomista, ali na frente de onde era o MENC, que era a concessionária da Ford, onde hoje é a farmácia, ao lado, parede com o hospital, era a casa da dona Latife, do seu José Chalupe, e do lado era a casa da minha família. Mas a família que veio com o Antônio Agu é a família da minha mãe, que é a família Carvalho, entendeu? Que o meu bisavô chamava Manuel de Carvalho, que veio, foi o primeiro Secos e Molhados da cidade, ali na Rua da Estação. Quando lá era Rovai, se não me engano. Desculpa, Manuel de Carvalho é nome muito português. Sim, tem isso. Ele era português, casado com italiana, e ele trabalhava, o Antônio Agu trabalhava. O Antônio Agu, o meu tio-avô, que era o engenheiro da Sorocabana, que inclusive a primeira casa da Antônio Agu lá embaixo, onde ele morava. Sorocabana era a estrada de ferro? Exatamente. Osasco, a ideia de Osasco foi concebido para poder desbravar o interior até Sorocaba. Você entendeu? Por isso que ela era Sorocabana. E você tinha aqui o frigorífico Wilson lá em cima, que tinha boiada. Você tinha antes de tudo isso, você teve os bandeirantes, que correram por trás pelo Piratininga. Então, Osasco, se você pensar na ideia, ela sempre foi estratégica. Desde o seu chão, sua terra, ela sempre foi estratégica. É o que eu costumo dizer hoje para as pessoas que falam, olha, você vê Osasco como está hoje? Não, eu não vejo Osasco como está hoje. Osasco é a consequência de muitas evoluções. Você entendeu? Eu acho que você chegar hoje e falar Osasco é graças a X, a Y,
está mentindo. Você está me dando uma visão darwinista de Osasco, né? Uma evolução, né? Um processo evolucionista. Exatamente, exatamente. É o que eu estendo à política, isso. Você entendeu? Eu ouço alguém falar porque o prefeito anterior, o Rogério Lins, ele trouxe Osasco para isso, que o outro fez aquilo. Cidade inteligente, coisas e tal. Eu acho que tudo isso, no meu sentir, é uma balela muito grande. É gente que não conhece a história da cidade. Você entendeu? Você tem que pensar que a cidade começou antes de 70, lá atrás, quando um prefeito, Guaçu Piteri, por exemplo, começou a botar cano de esgoto e de água em todos os bairros que você conhece de Osasco hoje. Começou a pavimentação, você tem que pensar em Rossi, quando fez, lá atrás, estou falando de 50 anos atrás, quando fez a Avenida Internacional. Guaçu Piteri, prefeito, um dos grandes prefeitos. Francisco Rossi também prefeito. Eu digo o seguinte, se você olhar Osasco hoje e olhar para trás, todos foram grandes prefeitos. Eu não desmereço nenhuma administração. Então, vamos lá, professor e mestre Donato Rega. Nós olhamos para Osasco hoje, não é Osasco que nós olhamos, nós temos que ver o que está por trás disso. Osasco, para mim, é uma consequência hoje. Então a gente começa, vou tentar resumir, Osasco começa com o crescimento, o movimento dos autonomistas, ali do lado do Cinearte, que morava uma figura que foi o cara que aglutinou os pensamentos, Irante Sanazar. Temos que lembrar o irmão do proprietário do jornal. Irante Sanazar, que é irmão do Brejo Sanazar. Isso, que foi o primeiro prefeito de Osasco. O homem do Jornal Diário da Região. Exatamente. A coisa começa ali. Há 64 anos atrás, um pouco antes, começa ali. Quando você deixa de ser um distrito da Bela Vista, São Paulo, e começa a pensar como cidade. E já começa o problema por ali, porque você estava, como diz o Geraldo Alckmin até hoje, Osasco é a esquina de São Paulo. E é verdade, né? Não mudou nada. Aí vamos lá. Cidade. Depois veio o Guaçu. Qual é o primeiro mérito que eu defino o Guaçu nisso? É a criação de água e esgoto nas vilas, as praças, Largo do Salgado e outras coisas, porque o Guaçu foi o primeiro que começou a botar tijolo, cimento e cano nessa cidade. Aí depois, porque você fala, Osasco tem um PIB hoje de 119 milhões. Que bonito. Imagine se não tivesse esgoto, se hoje já é o problema que não tem. Você entendeu? Aí veio o Rossi, com obras também, duplicação da autonomista, sim. Avenida Internacional, os prédios que ele fez na Zona Norte, ou seja, uma concepção. Aí, depois disso, veio, no meu sentir, eu estou resumindo um pouco a história, sim. Você tem o Celso Gílio, que foi o homem que deu o primeiro tiro em estrutura macro de cidade. Você entendeu? Celso Gílio. Isso seria meados dos anos 90? 92, 91 para frente. Eu já trouxe, porque, veja bem, Rossi fez base, Celso começou da base e continuou. O Celso foi o primeiro que... O Rossi também começou nessa ótica, que começou a entender que Osasco estava perdendo o viés de indústria, mesmo porque você não tinha mais espaço físico. Então, você percebe o Parque Mazei, por exemplo, que o Celso revitalizou o Parque Mazei, trouxe indústrias para lá, mas aqui não tem um espaço físico que dava X empresa e acabou. Então, você não tinha Coca-Cola lá atrás, o SBT namorando ali a Anhanguera, mas você não tem espaço físico para a indústria. Então, havia de se pensar no que Osasco seria, é o que você vê hoje. Então, eles começaram lá no final da administração do Rossi, a administração do Celso, começou a viabilizar uma cidade que ia mudar o seu foco. Ia ser uma cidade que ia deixar de ter a Cobrasma no centro de Osasco, a Braseixos, Rockwell, Charleroi na Autonomista, e ia ser uma empresa que já era comercial, devido a essas indústrias, mas ela tinha que mudar o perfil. Ela só poderia crescer, não tinha outro, não seria agricultura, não seria indústria, e o comércio já estava crescendo naturalmente. O serviço. Então, eles começaram esses prefeitos começaram a remodular a ótica de como fazer essa cidade virar um polo de serviços. Coisa que
Para mim, Barueri saiu na frente com Alphaville. Depois do Celso, que, aliás, o Celso, para mim, foi uma pessoa que enxergou uma coisa muito interessante. Ele enxergou que havia necessidade de crescer e superar Barueri administrativamente. Por quê? Porque nós estamos esquina de São Paulo, mais próximo de São Paulo do que Barueri. Eu me lembro da história do começo do Alphaville lá atrás, que era um paraíso. Todo mundo queria morar no Alphaville de São Paulo, porque você ia do Alphaville para Pinheiros em 15 minutos. Hoje você vai viajar para ir de Alphaville, entendeu? Então você percebe essas reestruturações. Depois veio o Emídio. Voltando um pouquinho no Celso. Quando você diz viajar, por conta do tráfego. tráfego. Exatamente. Se torna uma viagem. O empresário que está lá em Pinheiros hoje, ele tem que pensar 2 vezes para morar no Alphaville. Entrou no Castelo Branco, um abraço. Aí você vê coisas assim, né? O Rossi já tinha feito lá atrás, em 1970 e pouco, uma coisa que eu tenho que frisar bem do Rossi. Osasco tinha uma empresa chamada Prozasco e tinha uma empresa chamada EPO. EPO significa Escritório de Planejamento de Osasco. E tinha uma outra chamada Prozasco, que era a empresa que ia fazer o desenvolvimento da cidade. A própria Prozasco tinha usina de asfalto, isso em 1970. Estava desenvolvendo o asfalto branco, que logo depois, se não me engano, a Camargo Correia, não sei quem, deu continuidade e fez a Bioeste com o asfalto branco. Então você percebe que Osasco abandonou algumas coisas e o Rossi foi o precursor dessa época de ter feito esse investimento em planejamento urbano, em viabilização de progresso da cidade. Depois a Prozasco foi usada para outras coisas e aí deu o que deu. Morte. O EPO, idem. Morte. Mas fica a ideia de que houve já 30, 40 anos atrás, já tinha a necessidade de se pensar em Osasco como futuro. Esses são pontos que eu dou para balizar a minha resposta da balela de hoje. Você entendeu? Então, o que eu vejo hoje é isso. Aí vem o Celso, que olha que interessante. Se não me engano, o Emídio que fez a outorga onerosa, que é aquela lei que para você construir um prédio onde não pode, você tem que dar uma contrapartida em construção de dinheiro. O Celso já tinha conseguido isso. Quando o Carrefour veio, o Carrefour teve que fazer, parece que uma escola e o teatro. E assim foi essas trocas. Aí você vê hoje coisas absurdas. Se você pegar uma foto da Bela Vista, por exemplo, e contar de 20 anos atrás, você de 17 prédios passou a 100. Será que houve outorga onerosa? Porque eu não vejo um posto de saúde, eu não vejo um hospital, eu não vejo uma linha de acesso. E o pior, o esgoto é o mesmo. Então, o senhor está... Então, você está vendo onde eu estou chegando? A macro do negócio? Aí o Celso fez. Aí veio o Emídio, para continuar a cronologia. Veio o Emídio, com outorga onerosa e com uma coisa que justiça seja feita. Ele foi, no mandato dele, o precursor da mudança do ISS. Para que o ISS se enquadrasse a valores mais próximos de Barueri e começasse a diminuir o problema que nós tínhamos, que eram as rivalidades. Eu tenho uma empresa, para que eu vou ficar em Osasco pagando 5%, se lá no Alphaville eu pagaria 2% de ISS? Então, a partir do Emídio, isso se apaziguou no mundo empresarial. Isso foi muito importante. Você percebe que, na minha ótica, é tudo uma continuidade de coisas boas. É certo que todos fizeram besteiras no meio disso. Mas houve, sim, continuidade de coisas de macro pensamento uma na cidade. Que... Você tinha, na época do Emídio, você tinha o Lapas, que era para secretário dele, e o secretário de Finanças. São 2 pessoas que contribuíram muito para esta reestruturação. O Lapas, que seria prefeito também. O Lapas, que seria o próximo prefeito. E o que ele fez? Ele continuou dando essa caminhada
para que você hoje pudesse ir no Mercado Livre ou no Instagram, na frente do Mercado Livre, e falar que está em Osasco. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Você entendeu? Que isso passa aí de longe a um administrador. Mas, professor Donato Rega, Imagina. você falou do Instagram, e eu me lembro não. É uma situação, porque hoje o político ele usa essa ferramenta para qualquer coisa aí. Então, dá aquele boom, vai os views, as visibilidades nas redes sociais e pronto, a campanha está feita. Se comparar o efeito redes sociais de hoje com essa época que você está dizendo, onde não havia, né, a internet e a divulgação de massificação, né? Então a gente está vendo que há um impacto de publicidade muito importante. Isso é de se pensar muito, porque veja bem, hoje você tem na administração pública da cidade as mesmas pessoas de equipe que foram de Rossi, que foram de Celso, que foram até de Iguaçu, que foram de Parro, que foram de Lapas, o próprio Lapas. O secretário de Finanças é um secretário que está em continuidade no governo já há 20 anos, se você pensar que ele foi do Emílio. Então você tem toda uma lógica, toda uma lógica. O elenco do teatro está aí. Não, veja bem, você percebe que quando alguém vai numa mídia ou alguém te pergunta assim, não, porque o Rogério fez isso. O Rogério não fez nada. O Rogério teve o bom senso, e isso é mérito do Rogério, de não mexer naquilo que estava andando e de agregar todas as forças, mesmo que internamente se matem. Mas ele conseguiu, no momento certo, agregar todas as forças. E neste momento, quem estava na foto era ele. Mas a gente tem que pensar macro, e para aquela foto ter saído, precisou de uma máquina, de um filme, sim. De alguém bater. É isso que nós temos que entender. Você entendeu? Rogério teve o seu papel na história? Teve. A história futura vai ver se este, como eu posso dizer, alto volume de mídia se iguala ao alto volume de bens e obras da cidade. Vou dizer por quê. Se você tem uma cidade cujo PIB declarado é de 119 bilhões, e uma cidade com uma estimativa de 700, 800 mil habitantes, e tem um IDH de 0,8, que é elevadíssimo. IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. É uma cidade cujo índice diz que se vive bem. É uma cidade que tem, se você medir este índice pelo contas do governo, educação, saúde e tudo mais, você tem uma cidade de porte muito maravilhoso. Só que isto é uma forma de medir o IDH. Tem outra, que é pelo PIB. E eu acredito que Osasco está sendo medido pelo PIB. Sim. Por quê? Acho que todo leigo, assim, não estou te incluindo. Não é leigo, não. Eu, enquanto leigo, sempre aprendi a medir pelo PIB. Você entendeu? Então, se você medir pelo PIB, a segunda maior do estado, a sétima maior do país, pronto. O IDH está chegando a 1, com certeza. Por quê? Porque você tem 700 mil habitantes para uns 119 bilhões. E olha, é pelo produto final. O PIB não é medido pela manufatura dele. Quando o PIB é medido, ele é medido pela venda do chocolate lá na ponta, não pela fábrica de chocolate. Então, é grana. É muita grana que circula em Osasco. Entendeu? Então, neste sentido, eu não consigo enxergar numa cidade com esses números o resultado desses números. Então, eu quero perguntar, meu grande mestre, é isso? Nós estamos falando de bilhões, é isso? 119 bilhões de reais. Isso é o dinheiro que circula em Osasco durante um ano. Isso põe-se numa balança. De venda, indústria e serviço. Tá, aqui está nessa parte da balança. Nessa outra parte da balança estão o que esses bilhões deveriam estar refletindo. Vamos lá. Tem essa lógica que o leigo tem que pensar.
Você lembra que eu falei da outorga onerosa? A quantidade de prédio. Você pega no centro de Osasco, Bela Vista, aquela região, você tem 4, 5 vezes mais prédios do que você tinha 15 anos atrás, 20 anos atrás. Isso é crescimento? É a pergunta que eu faço. Quem pensa que isso é crescimento e bate uma foto aérea da cidade, está falando com um gigante. Tem hospital para todo mundo? Tem pronto-socorro para todos? Cada prédio tem quantas famílias lá dentro? Tem 1.000 famílias por prédio? Então você tem um acréscimo na rede de educação, na rede de saúde, na rede comercial, na rede urbana, em toda a malha de assistência da cidade. Você tem, só na Bela Vista cresceu quanto? Umas 30, 40 mil pessoas? São 30, 40 mil pessoas que usam banheiro, que bebem água, que ficam doentes, vão ao médico. Então, você percebe que olhar para uma cidade em frente a um Mercado Livre, em frente a um iFood, não é uma macrovisão adequada de uma cidade. Eu vou muito mais além. Por exemplo, Osasco tem a Casa do Empreendedor, que é uma versão que foi evoluída lá de trás dos céus, quando começou com Osasco Fácil, que o Emílio continuou, que é uma... Qual é a ideia? É ter na cidade um local para o empreendedor, a junta comercial está lá dentro, está tudo lá, para que se tenha agilidade nos processos, para o cara começar a vender, fazer o serviço amanhã, porque é isso que gera recursos para a cidade. Quem pensa que a fotografia de um monte de prédio e o Mercado Livre e outros gera recursos para a cidade, primeiro que com a reforma tributária está redondamente errado. Porque o recurso vai para o CEP de quem comprou agora, daqui para frente. Então, se você no Mercado Livre está comprando do Mercado Livre lá e vai para Manaus, todo o recurso disto vai para Manaus. Entendeu? Então, há de se pensar como cidade novamente. Então, o fato dessa marca estar em Osasco não significa... Na reforma tributária, cuidado. Muito cuidado. A partir de 2026, já se consagrando até 2032, toda essa ótica muda. Só que o problema continua, Márcio. A falta de educação continua. A falta de hospital continua. E cresce mais. Você anda pela cidade, você só vê empreendimento. Só vê empreendimento. Isso é maravilhoso como cidade. Só que a contrapartida disso, cadê? Na Casa do Empreendedor, por exemplo, eu sinto que falta uma necessidade. Olha que nós temos sindicato, nós temos associação comercial, nós temos tudo, mas não temos como a China, que foi muito inteligente. Ela criou uma Câmara de Comércio Brasil-China. Osasco não tem uma Câmara de Serviços, por exemplo, que não tem que ter a gestão da prefeitura. A prefeitura, mal e porcamente, consegue recepcionar o documento do cara na Casa do Empreendedor. Então eu vejo a Casa do Empreendedor, que você tem lá 4, 8, 9 pessoas, no qual uma tem ciência do que está acontecendo ali. Então, aquilo que poderia, na ótica, você entrar, sair com uma licença precária na hora e já vender no mesmo dia, gerar recursos. Não está funcionando. O senhor está dizendo o seguinte, Osasco hoje tem, pelo que eu estou entendendo, e o amigo Benguarda está tendo uma aula como eu. Osasco hoje, ela tem como, digamos, uma base empreendedora. Certamente, ela está no serviço, ela tem que ser empreendedora. Mas ela não dá uma contrapartida para o empreendedor. Aí que está o X da questão. Aí que tem. Eu percebo que a máquina continua a mesma. Eu acho que é o seguinte, se você pegar nos próprios documentos públicos da prefeitura, que Osasco é sede de empresas de tecnologia, de varejo, ela está mentindo para ela. Porque a cidade, a sua prefeitura, não é sede de tecnologia nenhuma. Você tem funcionários que carregam o piano nas costas, você tem sistema que cai, um sistema de e-mail completamente... Haja visto o que aconteceu agora, que fizeram uma anistia. A anistia durou 35 dias, o cara tinha que protocolar, o dono da empresa, lá na Secretaria da Fazenda, um por vez, tinha que levar a procuração, isso, aquilo. Até concordo, é um problema legal. Só que
Ninguém chamou os escritórios de contabilidade, ninguém chamou as empresas, as grandes empresas, numa Câmara que pudesse discutir. Olha, nós vamos fazer uma anistia. No entanto, você viu propaganda, vai começar a anistia em Osasco. Que isso, e fogos, e prefeito falando, e secretário da Fazenda. Mas o que acontece? Não há uma infraestrutura programada e pensada atrás disso. Então, a gente percebe, é o caso idêntico que acontece na prefeitura. É o mesmo caso de se levantar um monte de prédio e não ter hospital. Eu quero falar para os amigos do Enguarda, que são... O pessoal que assiste o Enguarda é um público bem inteligente, graças, né? E o nosso mestre, nosso professor de hoje, né? Ele tem uma visão, ele é da área contábil. Eu sou da área de assessoria administrativa e contábil. Então, assim, é uma visão absolutamente ímpar de conteúdo político. Ele está dando uma receita, uma fala bem de engenharia financeira de Osasco, né? Então, quando ele fala de prefeitura, ele não está falando de um partido ou de ou de alguém físico. Ele está falando de um sistema. Exatamente. O próprio prefeito, o próprio secretário, o próprio gestor da coisa pública fica empolgado. Nós vamos ter isso, nós vamos fazer. Só que eu acho que a casa começa no chão, não no telhado. Aí vem aquele negócio da mídia. A mídia é maravilhosa, ela é pouca, tinha que ser bancada a mídia, depois que a estrutura tivesse montada. Por quê? Você não pode pôr, no meu sentir, que é sede de empresas de tecnologia, disso, aquilo, se você percebe no atendimento ao público, principalmente na Casa do Empreendedor, eu estou indo na ótica de trazer o Mercado Livre e dar para eles estrutura tecnológica igual a todos, não só para o Mercado Livre. Que eu abrindo o meu barzinho lá no Bonanza, ou atrás da Coca-Cola, lá atrás do cemitério, eu vou ter a mesma agilidade e praticidade que o Mercado Livre teria. Eu acho que é isso que se pesa. E aí você estende para o lado político e entende que o Rogério, o último prefeito, e o prefeito atual, eles parece que pularam essa etapa e foram para a mídia dessa etapa, que é visível, tem que ter a mídia também. Só que eu acho, sim, que é visível para quem tem um pouco de conhecimento na área, que a estrutura está falha. Nós estamos vendendo peixe antes dos pescadores. Exatamente. Parece-me que nós temos condição de ter a vara, parece-me que nós temos condição, diferente de uma prefeitura de um município de 30 mil habitantes, que não tem 119 bilhões de giro de dinheiro na cidade, que não tem a sede de iFood, Mercado Livre, tudo que você põe lá e tira foto. E nós estamos, parece que aquela prefeitura de 30, 40 mil consegue, devido ao tamanho, ser mais humana na relação. E essa humanidade consegue ser levada à computação e se torna mais fácil do que um gigante como Osasco. Deveria, por exemplo, não vejo problema nenhum, sentar junto com a Prefeitura de São Paulo, já que o próprio Rogério é secretário de São Paulo, ver como é que funcionam os sistemas de lá, o que daria para se adequar aqui, ou chamar, Osasco tem porte, tem envergadura para chamar uma IBM, uma Boros, uma TOTUS, umas empresas de grande porte mundial, para tentar fazer de Osasco uma referência em empreendedorismo. Eles falam, a gente ouve assim, as autoridades políticas viajando para participar de eventos. Isso. Eles viajam, e eu falo, bom, aí a gente fica contando o efeito, o retorno dessa viagem, a gente não vê. E quando você fala dessas empresas que poderiam estar dando esse suporte, seria esse o gatilho, não é isso? Ou o gancho. Exatamente, porque veja bem, você teve uma equipe do governo, antigamente, voltando na história política, os nossos prefeitos, devido ao tempo que viveram, iam para a Itália visitar Osasco. Hoje eu vi o Gerson levar uma equipe para Dubai, o Rogério levou, não sei, para outro centro, não sei, veja bem, centros tecnológicos, centros de primeiro mundo. A pergunta que eu faço é o seguinte: aquele funcionário
da prefeitura de Dubai ou do órgão equivalente, ele tem a mesma preparação que o coitado do nosso funcionário público? Ele tem a mesma estrutura que o coitado do nosso funcionário público, que é quem está na ponta, que vai sentar naquela máquina, que vai entrar e recepcionar o seu pedido, que tem ciência do que está fazendo? Será? Essa é a minha pergunta. Então, não viaje a Dubai, abre uma concorrência e deixa a TOTUS, a IBM, a Boros, ela fazer esse serviço. Mas, Donato, Osasco indo para Dubai, assim, não é muita ousadia. Eu acho que é meio utópico. É uma coisa assim que você pensa, que mundo você está vivendo? Porque comparar a estrutura e a Olha, riqueza... e não estou dizendo que nós somos capenguentos em tecnologia. Não, não. Eu estou dizendo que você se espelhar numa Dubai interna. Interna porque vai demorar para você chegar nisso, você entendeu? Você tem problemas estruturais na minha área que eu posso falar, e não é só, eu posso ver até em outras áreas. Saúde. Você passa aí no pronto-socorro central da cidade, agora, na UPA, ali na Primitiva Bianco, aquilo é um inferno humano. Aí você sai e olha dos lados, você só vê prédio, a lei da outorga aí. Você está entendendo? E todo mundo usa o banheiro, cadê o esgoto? Quando tem enchente, alguma coisa, a Sabesp vive trocando, porque o esgoto de Osasco não está aguentando. Renato, você citou os outros prefeitos. Naquela época dos prefeitos, desde Mirante Sanazar e todos os sucessores, eles souberam tratar a cidade, havia já esse equilíbrio, essa ideia do que gerava o pequeno município de então para as obras. Eu acho que, das partes que eu vivi, que eu participei, eu acho que àqueles prefeitos faltava muito essa visão de futuro que nós temos hoje. Mesmo porque era impossível você ter esta visão que nós estamos tendo hoje, naquela época. Só se você fosse um cara visionário. Mas, por exemplo, uma pessoa que teve, e que eu respeito muito, era Paulo Maluf. Quando fez a Imigrantes ou fez o terminal rodoviário do Tietê, quiseram internar ele como louco. É verdade. Se você colapsar hoje a Imigrantes ou o terminal, você para a maior cidade do país. O terminal já está pequeno. Já é. Você está entendendo a problemática? Ou seja, ele, para mim, o Maluf foi muito evoluído à sua época. Mas eu estou falando do prefeito e da macrovisão. O Rossi teve a sua macrovisão limitada ao seu tempo. O Guaçu teve a sua macrovisão limitada ao seu tempo. O sucesso da nossa cidade hoje é a somatória dessas macrovisões. Mas nós temos macrovisões hoje? Eu acredito que ela está muito misturada entre o virtual e o real. É midiática? Pode ser. Pode ser. Eu acho que há um momento de se replanejar o que eu quero amanhã. Por quê? A mídia ela é traiçoeira nisso. Ela é muito, muito traiçoeira, instantânea e forte. Que tem que ser. Esse é o futuro. Não dá para a gente dizer não a tudo isso. Isso faz parte do futuro do mundo. O X da questão é saber se a minha cidade tem esgoto para todo mundo. Se a minha cidade tem hospital para todo mundo. Não vou discutir o método se está bom, se está ruim. Primeiro você tem infraestrutura? Esse é o primeiro ponto de interrogação. Você entendeu? Casa do empreendedor. Você ouviu o empresário da cidade, o dono do botequinho, até o dono do mercado, o dono do estacionamento, para ver o que ele pensa de tudo isso? Não. Você foi politicamente passando nas ruas e foi guardando para você aquilo que você achava. Meu amigo Donato Veiga, o pessoal... você costuma difundir essas falas no seu grupo de amigos? Não, não bate-papo só com as Só no pessoas. bate-papo. Eu sou muito assim. Quando a pessoa vem e me fala, não porque fulano fez isso, eu costumo dizer que nem o Cortella, você tem um minuto para eu te mostrar o que eu penso? Você entendeu? Eu acho que você não consegue tirar dos fatos históricos a ilusão. É na realidade que funciona. Você entendeu?
é onde começa, tudo tem um vínculo até chegar, não é assim, ninguém é o pai da criança. É criminoso se achar um pai de criança. Então, Osasco hoje não tem dono, ele é uma somatória. Mas é óbvio, toda grande cidade. China começou com um presidente em 1970 que pegou 4 blocos da China, capitalizou para ver se ia funcionar, e se funcionou, virou mais capitalista que nós hoje. Então, essa é a lógica. Essa é a lógica, você entendeu? Aliás, uma coisa que eu sempre achei de Osasco, infelizmente, o mundo mudou. Mas tem muita gente que ainda acha que isso é um gueto. Tem muita gente que ainda acha que é coronel. Tem muita gente que ainda acha que está acima de todos ou acima da lei. Então fica complicado você equalizar o novo, que é instantâneo, que é rápido e que não tem dono, com essa visão engessada de mundo. Entendeu? Já nós estamos chegando ao nosso finalzinho e tem... Como eu estou falando com um sangue italiano, né? Sim. E tem a ver com Osasco, o Brasil tem várias cidades. Eu contei na época do aniversário, eu fiz uma matéria sobre isso. Parece que são 9 cidades que desenvolveram a partir de raiz italiana. A maioria no sul. Temos uma exceção aqui, seria do Sudeste, tem Minas e Mato Grosso, parece. Sim. E Osasco está nesse grupo. Todas as cidades cultivam a cultura italiana pela história, algumas inclusive com idioma. Né? Sim. Os seus antepassados, quando estiveram por aqui, viram a abrangência da cidade, a pujança e tal. As casas ou a arquitetura, isso nós não temos. Osasco não soube cultivar o legado italiano da cultura arquitetônica, da linguagem. Osasco hoje é cachorro-quente. Eu queria dizer, a pergunta para o italiano da Gema, por que nós nos distanciamos tanto da Itália? Olha, a partir do momento que numa determinada época de um determinado prefeito, no meio desta, acha-se uma caixa de um monte de caco de cerâmica no Demetri Sansou de Lavaux, e as pessoas que estavam lá não sabiam o que fazer, e aquilo tinha mais de 300 anos, fizeram um piso para os outros passar, você não consegue falar disso. A partir do momento que, se não me engano, André Rovai, que era a rua da estação, onde começou o Osasco, que é atrás da rodoviária, tinha casa de 1820, que hoje só tem meia parede, foi tudo destruído e não foi tombado. A própria margem à estação, até chegar aqui perto dos teus estúdios, não foi tombado. Não há o que você falar no que você está propondo. Então, a falta de senso cultural e de raiz, não só italiana. Você tem uma comunidade armênia marcante nessa cidade. Você tem outras comunidades marcantes nessa cidade. Faltou ao Estado, do seu começo até hoje, e quando eu digo Estado, eu nomeio a Prefeitura Municipal de Osasco através dos seus gestores, de ter, no momento certo, tombado esses patrimônios. Um povo que não tem história, não tem nada. Não adianta ter a sede do Mercado Livre. Não adianta ter o iFood. Por quê? Porque aquele jovem que amanhã vai ser o prefeito, daqui 20 anos vai ser o prefeito, ele está vendo dancinha no TikTok. E se você perguntar para ele onde começou a cidade que ele vai ser prefeito, ele vai falar, sei lá. Que não é mais relevante. Talvez não interessa mais. Não interessa mais. Ou seja, por quê? Porque você não tem a memória. Se esta lógica fosse verdadeira, nós não teríamos gasto milhões na reestruturação do Museu do Ipiranga. Para quê? Me diz. Exato. Essa é a lógica que eu penso. O meu sentir é esse, você entendeu? Então, não há o que a gente falar da cultura, que não é só italiana. Osasco tem marcantes culturas que não preservaram a história, que não preservaram. O coreto, o farol,
o relógio da Salem Bechara. Havia um relógio, verdade, verdade. Eu tenho, acho que em família, fotos da minha tia, que é minha mãe é irmã da Marli Tonato, que foi casada com o Geraldo Tonato. E nós temos uma foto, parece, em algum lugar guardado, como eu tenho guardado em algum lugar um tijolo da olaria de 1800 e pouco. O tijolo pesava uns 3 quilos, cada tijolo daquele. Você entendeu? Então, o relógio, depois tiraram para manutenção, ele sumiu, tiraram de lá. Ou seja, você não teve e não tem absolutamente nenhum compromisso com o passado. Nós tínhamos, a cidade tinha um relógio que era um marco bem tipo europeu mesmo, No né? Cine Estoril, Num cruzamento da avenida, não é isso? Avenida. Uma coisa espetacular, né? Mas deram fim a isso, e, como diz uma das nossas músicas da popular brasileira, o progresso ele destrói e constrói coisas belas, né? Mas o destruir, às vezes, não dá. Eu acho que ele é necessário, ele tem que construir. Mas você vê na cultura chinesa, na cultura que é mais que a cultura chinesa, que é hoje o monstro da tecnologia do mundo, e você tem prédios de 30, 40 andares do lado do templo, e o templo está conservadíssimo, e ai do infeliz que deixar cair um pedaço de tijolo lá. Você entendeu? Então, essa parece que essa ideia nós não aprendemos. Osasco aboliu o Centro Velho, passou por cima, passou as máquinas, os tratores, e hoje é uma cidade realmente de dancinha. É isso, assim. Infelizmente, eu acho que está na hora, o prefeito que aí está, me parece ser, pelo que eu vejo, uma pessoa de planejamento, então está na hora dele voltar as suas garras ao planejamento. Esperamos que sim. Osasco, com uma cidade que movimenta bilhões, né? Mas hoje nós tratamos de um assunto técnico de Osasco, né? Como esses bilhões refletem no que de fato tem de infraestrutura e de serviço prestado, não é isso, Donato? Exatamente. A prefeitura pode até dizer, não, eu não tenho dinheiro para fazer hospital, mas você tem as parcerias públicas, você tem gigantes na cidade, você fez um hospital, nada contra, eu tenho um gato que faz parte da minha família, mas você fez um hospital veterinário, parabéns! Está faltando leito, está faltando remédio nas UPAs, parabéns para a falta, será que é isso que a gente tem que fazer? Então é isso que a gente tem que questionar como cidade. São questões. Isso não tem partido. Isso não tem direita, não tem esquerda, não tem centro. Isso é uma visão de cidade, de quem tem que acordar cedo e trabalhar na cidade, que vive na cidade. Falando em acordar cedo e trabalhar, onde o professor Donato dá o seu expediente? Meu escritório agora está indo para Pedro Fioretti. Estou levando o escritório para Pedro Fioretti. Mas eu ando muito por Osasco, porque eu gosto da minha cidade. Eu fiquei no interior na Covid, fiquei numa cidade pequena, porém agro, forte, mas eu não aguentei 1 ano e meio, voltei 2 anos, porque, como dizem, eu ouvi isso de muitas pessoas, eu sou osasquense nato, mas eu ouvi já de muitos que não são, inclusive prefeitos, que quem bebe essa água não sai daqui. E é a verdade. Hoje foi uma aula técnica, viu? E eu falei para os amigos que seria uma visão diferenciada de Osasco, uma fala muito de engenharia, viu? Tudo nos seus devidos lugares. Acredito que todos entenderam bem a lição dada. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado a todos vocês e eu estou à disposição para um bate-papo.